Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para mais um vídeo de regras da casa, onde eu vou ensinar vocês como é que se joga Velônimo, esse joguinho muito legal e divertido da linha Pocket da Paper Games. Velônimo é um joguinho de carta, né? Um joguinho de escalada. O que significa um jogo de escalada? Alguém vai jogar uma combinação de cartas na mesa e você tem que superar, né? Jogar cartas maiores, né, do que o seu oponente para continuar, para ir escalando, né? Nesse jogo nós estamos numa competição de ciclismo, subindo uma montanha. Então a cada rodada que nós estamos jogando, o jogo vai ficando mais difícil, valendo mais pontos. Sem enrolação, vamos direto então para a preparação do jogo. A preparação do jogo é bem simples, você vai separar a carta de camisa de cenoura, que é esta carta aqui, embaralhar todas as demais e distribuir 11 cartas para cada jogador. Esse jogo vai de 3 a 5 pessoas, né? Tem um modo também, uma variante para 2. Eu vou explicar agora o modo de 3 a 5 pessoas. Tá? Então você vai distribuir 11 cartas para cada um e as cartas restantes, se sobrarem, voltam para a caixa. Se você jogar em 5 pessoas, você vai usar todas as cartas do deck. Neste exemplo aqui eu vou fazer uma preparação para 3 jogadores, separei 11 cartas para cada jogador, vou devolver as demais para a caixa. E vamos então para como é que se joga este jogo. O jogador mais jovem começa, depois nós vamos seguir em sentido horário. O primeiro jogador então deve fazer o seu ataque. O que é o seu ataque? Ele vai jogar uma combinação de carta na mesa, podendo ser uma carta sozinha ou uma combinação de cartas. Jogar uma carta única, o jogador simplesmente vai jogar, né, e passar para o próximo jogador que tem que superar essa carta que ele jogou. As cartas vão de 1 a 7, várias cores diferentes, né? Cada número representa um animal. De 1 a 7, nós temos 7 animais diferentes, além das cartas de lebre, que são as cartas especiais que eu já vou falar logo mais. Depois de jogar a carta, o jogador deve anunciar o valor da carta, né, ou da combinações de carta, para o próximo jogador superar. Nesse caso, é um número 5, então o próximo jogador ele pode superar essa carta jogando o número 6, por exemplo, ou o número 7. Agora, se o jogador jogar uma combinação de cartas, esse valor é alterado. Vamos lá para explicar. Primeiro que tem duas opções de combinações de cartas que você pode colocar. Ou você pode pôr números iguais, nesse caso eu poderia jogar 2 cartas de número 5, ou você pode jogar cartas de cores iguais. Neste caso aqui eu poderia jogar 3 cartas verdes. Como é que funciona a pontuação quando você joga uma combinação de cartas? Sempre que você jogar mais de uma carta, cada carta vai valer 10 pontos, mais o valor da menor carta naquela combinação. Ou seja, neste exemplo aqui, o jogador jogou 2 cartas de número 5, então cada carta vale 10, somando um valor de 20, mais o valor da menor carta. Neste caso elas são iguais, então vai ser 20 mais 5. Então essa combinação vale 25. E o próximo jogador tem que jogar uma combinação maior do que 25. Por exemplo, ele poderia jogar 2, 6, que daria 26. Neste outro exemplo aqui, se o jogador jogou, né, cartas de cores iguais, vamos supor que ele jogou 3 cartas, continua a mesma regra. Cada carta vale 10, neste caso 30, mais o valor da menor carta visível, né, disponível, ou seja, a 4. Neste exemplo aqui, seria 34. As cartas de lebre, como eu falei, elas nunca podem ser combinadas, né? As lebres são muito rápidas, elas não correm em equipe. Neste caso, o jogador poderia jogar uma simples carta de lebre de 35, superando essa outra combinação de 34. As cartas de lebre vão de 25 até 50. 50 é a lebre mais alta do jogo. Depois de um jogador jogar uma carta, o próximo jogador ele pode escolher contra-atacar, né, este ataque do jogador, ou passar a sua vez. Mesmo que ele consiga superar, ele pode escolher passar. Ele pode achar interessante não usar suas cartas neste momento e decidir passar a sua vez. Neste caso, o próximo jogador deve decidir se ele vai passar, né, ou contra-atacar o ataque do outro jogador. No caso de todos os jogadores passarem e voltar para o jogador que jogou as cartas, ele vai descartar todas as cartas que estão na mesa e iniciar um novo ataque. E o objetivo do jogo é você se livrar das cartas da sua mão primeiro do que os outros jogadores. Além disso, nós temos as cartas de líderes. As cartas de líderes são as tartarugas, que são as cartas de número 1. Sempre que um jogador jogar uma combinação que tenha uma tartaruga, ele vai realizar uma habilidade, que é pegar cartas da mão dos adversários. Neste caso aqui, o jogador jogou uma tartaruga, ele vai pegar aleatoriamente uma carta de um dos oponentes, ele vai escolher um oponente, pegar uma carta,
e depois ele deve devolver uma carta para aquele oponente. Ele pode inclusive devolver a mesma carta que ele pegou, se não for ajudar ele com nenhuma combinação. Neste caso aqui o jogador pegou uma carta rosa, que ajuda com essa combinação aqui, ó. E esse jogador ele possui um 7 marrom, né, que não está fazendo muita combinação aqui. Poderia fazer uma combinação com esse outro 7, mas esse outro 7 está fazendo uma combinação de cores que é mais forte. Ele vai devolver esse 7 para o outro jogador. Se o jogador jogar mais de uma tartaruga, ele vai pegar mais de uma carta. Se ele jogar 3 tartarugas, ele vai pegar 3 cartas e assim por diante. Neste caso, ele jogou 2 tartarugas, ele vai escolher um oponente para pegar 2 cartas, e tem que ser do mesmo oponente. E depois ele vai devolver 2 cartas para aquele oponente. Então a tartaruga você sempre vai pegar cartas de um oponente e devolver a mesma quantidade de cartas para ele. Isso pode deixar sua mão mais forte e até atrapalhar a do oponente. Sobre o jogador escolher passar, mesmo que ele consiga superar, às vezes isso é interessante porque se ele gastar as melhores combinações no começo, ele pode ficar com cartas muito fracas no final e não conseguir bater, né, não conseguir se livrar delas. Então é um jogo de muita estratégia. E assim o jogo vai decorrendo até que um jogador consiga se livrar de todas as cartas da sua mão. Neste momento, o jogador vai fazer uma pontuação igual ao número de jogadores restantes na partida vezes o número da rodada. Pode parecer um pouco confuso, mas ele é bem simples. O jogo vem com um bloquinho de anotação. Então o jogador número 1, ele bateu na primeira rodada e ainda tem 2 jogadores em jogo. Então ele vai fazer 2 vezes 1, 2 pontos. Se fosse na quarta rodada, jogando em 3 jogadores, o primeiro jogador bateu, sobrou 2 jogadores, vezes 4, 8 pontos. Então conforme as rodadas vão avançando, vai valer muito mais pontos você se livrar das suas cartas primeiro. O jogo é jogado em 5 rodadas. Depois que um jogador bater, se houver mais de um jogador com cartas na mão, eles continuam jogando até que reste apenas um jogador com cartas na mão. Então a rodada é encerrada. Nesse exemplo aqui de 3 jogadores, se esse outro jogador aqui bater, ele vai fazer a quantidade de pontos igual ao número de jogadores sobrando vezes o número da rodada. Nesse caso só tem um jogador sobrando. Ele vai fazer 1 ponto vezes, o número da rodada é a primeira rodada, vezes 1 ponto. Então ele vai marcar aqui 1 ponto. O jogador que sobrou, né, com carta sozinho, marca 0 pontos e nós vamos para a segunda rodada, onde nós vamos embaralhar todas as cartas e jogar novamente. Se o segundo jogador se livrou das suas mãos na quarta rodada, ele vai fazer 4 pontos, porque sobrou apenas um jogador. Então esse jogo em muitos jogadores, nas rodadas mais avançadas, elas começam a valer muito ponto. Por exemplo, jogando em 5 jogadores, na quinta rodada, quem bater primeiro vai sobrar 4 jogadores, vai fazer 4 vezes 5, 20 pontos em uma única rodada. Sempre antes de passar para a segunda rodada, veja quem está na frente na pontuação final. Neste caso aqui o jogador 1 bateu primeiro, está com 2 pontos, e ele vai receber a carta de camisa de cenoura e ervilhas. Isso significa que ele é o líder. Então ele vai botar esta carta na sua frente, embaralhar todas as cartas, distribuir 11 cartas para os jogadores novamente e começar uma nova rodada. A partir da segunda rodada, o jogador que for o líder, ele tem esta carta, né, para poder usar. Ela fica na sua frente, ela não fica na sua mão, portanto ela não pode ser roubada por uma tartaruga. E o jogador pode usar essa carta uma vez durante aquela rodada para aumentar a sua sequência, né, o seu ataque em 10. Por exemplo, neste exemplo aqui, o jogador jogou 2 cartas de número 2, aqui são 22 pontos, como nós já aprendemos, mas ele pode jogar junto a sua camisa de ervilhas e cenouras e aumentar 10, ou seja, neste caso o ataque seria 32. Depois de usar a carta separada, ele pode usar apenas uma vez por rodada. Ele pode inclusive combinar essa carta com apenas uma carta, jogando o número 2, mais o 10, fazendo um ataque de 12, por exemplo. A camisa de ervilhas e cenouras, ela nunca pode ser combinada com uma lebre. E assim nós vamos jogar a segunda rodada. Terminando a segunda rodada, ao partir para a terceira, vamos ver o jogador que está na frente, liderando, e ele vai receber esta carta. Se houver empate na pontuação, né, dos jogadores que estão liderando, dê a camiseta com ervilhas e cenouras para o jogador que fez mais pontos na rodada anterior. Depois de 5 rodadas, some a pontuação de todos os jogadores, e o jogador com maior pontuação é o grande vencedor desta emocionante competição de ciclismo pelas montanhas. Ou seja, o jogador que estiver com a carta de camiseta de cenouras e ervilhas é o grande vencedor.
No caso de estar empatado, é o jogador que fez mais pontos na última rodada, né? Então esse jogo não tem como dar empate. Quem tiver com essa carta ao final de 5 rodadas é o grande vencedor. E é assim que se joga Velônimo. Eu agora vou explicar a variante para 2 jogadores. Para 2 jogadores, remova a carta de ervilhas e cenouras, você não vai usar ela nessa partida. Embaralhe as 55 cartas e distribua 11 para cada jogador. Todas as cartas restantes elas vão para o centro da mesa formando uma pilha de compra. Você vai pegar a primeira carta da pilha e virar para cima, centro da mesa. Esta é a preparação para a variante de 2 jogadores. Vamos ver agora as diferenças das regras. As regras são exatamente iguais em uma partida de 3 ou 5 jogadores, com algumas diferenças. A primeira diferença é que sempre que você jogar uma carta de número 2, que é a carta de camelo, você deve pegar a carta do topo da pilha de compra e adicionar na sua mão, dificultando um pouco mais aí você conseguir se livrar de todas as cartas da sua mão. Se você jogar mais de um camelo, compre uma carta para cada camelo que você jogou. Neste caso, 3 cartas. A outra diferença é sempre que um jogador vencer um ataque, ou seja, o outro jogador não conseguir superar, ou não quiser, né, passar a vez, o jogador vai descartar as cartas e ele vai pegar a carta que está revelada do lado do monte e ele pode colocar ou na sua mão ou forçar o adversário a colocar na mão dele. Às vezes é uma carta que vai te ajudar bastante numa combinação que você tem, né, a jogar ataques mais fortes. Às vezes é uma carta ruim, às vezes é um camelo que pode te atrasar, você pode colocar na mão do adversário. E a questão da pontuação ela é exatamente igual. Acabou a rodada, o jogador que ganhou ganha a quantidade de pontos igual ao número da rodada. E se jogam 5 rodadas. O jogador que fizer 8 pontos primeiro é o vencedor. Depois da primeira rodada em 2 jogadores, você pode usar a carta de ervilha e cenouras só para indicar quem está vencendo. Ela não pode ser usada como mais 10, né, para aumentar o valor de um ataque na variante de 2 jogadores. O jogador que for o líder e estiver com a carta de ervilhas e cenoura, ele começa o ataque da próxima rodada. E é assim que se joga Velônimo. Além disso, o jogo possui uma expansão que é o Velônimo Legends, que eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Na expansão Velônimo Legends, cada jogador vai receber uma carta de figura lendária, né, aleatória, que são essas cartas de animais, esses 5 aqui, e colocar na sua frente. Cada figura lendária tem uma habilidade diferente que eu já vou explicar. Você pode usar a habilidade da carta de figura lendária se você não possuir a camisa, né, de ervilhas ou cenoura. Ou seja, você só pode usar essa habilidade se você não for o primeiro jogador, né, que estiver na frente na competição. Ao usar a carta, você deve virar para baixo. Você não pode usar ela novamente antes de reativar ela primeiro. Como é que você reativa as cartas de figura lendária? Ao final de cada rodada, os jogadores que tiverem a menor pontuação podem reativar virando ela para cima. Também possui uma regra especial de que se todos os jogadores usaram a sua carta de figura lendária e eles estão virados para baixo, todos os jogadores podem virar ela para cima novamente. Agora eu vou explicar como é que funciona a habilidade de cada uma delas. Primeiro com a carta do Guaxinim, ou Gambá, não sei que animal é esse. Esta carta permite que você jogue uma combinação de cores diferentes. Ou seja, mesmo que o valor das cartas não sejam iguais, você pode jogar uma combinação de cores diferentes, mas você tem que jogar uma carta de cada cor, você não pode repetir cor. Por exemplo, ao usar esse Gambá, eu poderia jogar essa combinação aqui, ó, de 4 cores diferentes, e a pontuação é exatamente igual, seriam 10 pontos por cada carta, mais o valor da menor carta, neste caso, 42. Esta carta aqui do Gavião permite que você jogue uma combinação de números iguais e insira um intruso lá, ou seja, um número diferente. Então, ao usar essa habilidade, eu poderia jogar uma combinação de 3 cartas de número 2 e uma de 4, por exemplo, sendo aqui um ataque de 42. A carta de Panda ela é a mesma coisa, só que com cor. Permite que eu jogue uma combinação de cores iguais com uma cor diferente. Nesse caso aqui eu poderia jogar 3 cartas rosas com uma verde, por exemplo, usando a habilidade, e aqui um ataque de 42 também. O Tubarão permite que eu multiplique por 10 o valor de uma carta vermelha que eu jogue isolada. Tem que ser uma carta só. Por exemplo, se eu jogar um número 1 e usar o Tubarão, eu vou multiplicar o 1 por 10, então este ataque é um valor de 10. Se eu jogar uma carta 5 vermelha e usar o Tubarão,
este ataque é 50. E por último nós temos o elefante. O elefante permite que depois que você jogue um ataque, você use o elefante e encerre aquele ataque, impedindo que qualquer pessoa possa contra-atacar. Descarte todas as cartas e inicie um novo ataque. E essas são as figuras do Legends, né, com suas habilidades. Além disso, a expansão vem também com o carro da organização, que você pode incluir junto com a expansão Legends ou ela isoladamente, é você que escolhe. O carro da organização funciona bem parecido com a carta de camiseta de ervilha, né, e cenoura, mas ele é dado ao jogador que estiver em último, né, e ele adiciona mais 5 à combinação de um ataque, né, assim como a camiseta, né, da cenoura e da ervilha. Você pode jogar ele para aumentar o seu ataque em 5 em uma carta isolada ou numa combinação de carta. E da mesma forma que a camiseta, ele não pode ser combinado com a carta de leve. E é assim que se joga Velônimo, junto com a sua expansão Legends e a variante para 2 jogadores. É um jogo muito divertido e muito estratégico, e por incrível que pareça, ele funciona muito bem de 2. Essa variante deixa o jogo muito estratégico e muito divertido e legal. É um jogo que me surpreendeu muito, surpreendeu todo mundo aqui, né, no nosso grupo. O pessoal gostou bastante. É um excelente jogo de escalada por um ótimo preço aí da Paper Games. Como de costume, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, né, e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Para também ver o vídeo de gameplay, que vai sair um vídeo de gameplay no canal aqui. E também, se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários ou me chama lá no Instagram, @casaldosjogos, que eu vou ajudar e tirar a dúvida para vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Cara, é impressionante. Impressionante.